Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Conecta 8 podcast do portal de notícias linha8.com.br. Estamos gravando aqui direto do estúdio da UIS Mais Vídeo e se você busca um espaço para realizar o seu projeto, seja ele um podcast, um clipe, uma gravação, um vídeo institucional, aqui é o seu lugar, na UIS Mais Vídeo. Eu sou o Wendel Cristiano, né? E hoje vamos receber mais um convidado. Hoje nós vamos receber 2 convidados, né? Hoje o Conecta 8, excepcionalmente, está recebendo 2 convidados que vão falar aqui de um tema super legal, sobre Osasco, principalmente de um bairro de Osasco, super conhecido, bastante povoado e que conta uma história belíssima. Então a gente vai falar um pouquinho com 2 pessoas que vão falar desse bairro de Osasco tão importante. Lembrando novamente que você pode nos assistir pelo nosso canal do YouTube, né? @agência UIS. Lá tem vários vídeos e você pode acompanhar os outros programas. E também pode acompanhar a gente nas redes sociais. Está aparecendo aí na tela os nossos arrobas e como você acessar esses canais, tá? E se você também quer conhecer um pouquinho mais da UIS, entra da agência UIS, entra no nosso Instagram e também no nosso site agenciauis.com.br. Bora lá, vamos falar então hoje nós vamos falar hoje sobre um livro super legal. Eu estava aqui nos bastidores conversando com esses 2 autores desse livro e eles falaram coisas muito interessantes a respeito da cidade de Osasco, né? Nós recebemos hoje aqui Orlando Silva, que é consultor gráfico, radialista, sambista e poeta e produtor cultural, ativista e uma das figuras mais importantes na cena cultural de Osasco. Seja bem-vindo ao Conecta 8, Orlando. Obrigado, Wendel. Prazer estar aqui com você, contar um pouco da nossa história, da minha história, a história de um grupo, né? E bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa é gravado, né? Então, estamos muito gratos e muito satisfeitos de estar aqui e poder contar um pouco da minha história, a história do Jardim Conceição e a história de Osasco também. Tá certo, Orlando. Seja sempre bem-vindo. É uma honra receber você aqui. E eu também estou com o Daniel. Nem anotei aqui direito o nome do Daniel. É Daniel Monteiro. Daniel Monteiro, que eu escrevi aqui, não consegui ver direito. Daniel Monteiro, que é professor de filosofia, né? Também de Osasco, mas hoje está dando aula lá em Brasília. Seja bem-vindo ao Conecta 8. E o autor também desse livro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agradecemos demais o seu convite de estar aqui no programa. É uma honra estar aqui ao lado do Orlando, um companheiro de longa data. E a gente queria compartilhar umas histórias boas que nós contamos os 12 de Osasco. E obrigado pelo convite, Wendel. É isso aí. Eu que agradeço pela sua presença. Eu sei que você veio de Brasília e calhou da gente conseguir a agenda para poder gravar esse podcast que vai falar um pouco sobre o Jardim Conceição, que é um bairro bastante importante da cidade de Osasco. E para contar essa história, eles são autores desse livro aqui, que tá aqui na minha mão, né? Os 12 de Osasco, uma história de fé, né? Samba, suor e cinema. Olha que legal, hein? Fala da história do bairro, mas também fala de cultura, arte e fé, né? E religião. Por que eu começo aqui? Como é que surgiu a ideia dos 12 de Osasco, né? Os 12 de Osasco e por que esse nome? Orlando, conta aí pra gente. Os 12 de Osasco surgiu nos anos 80 no Jardim Conceição, de forma, vamos dizer, natural, né? Nada foi premeditado. E eu comecei a frequentar esse bairro no final dos anos 70 e ali eu comecei a conhecer várias coisas, né? Era um bairro carente, um bairro totalmente desprovido das condições públicas na época, um bairro esquecido. E eu comecei a participar da comunidade católica e aí isso está narrado no livro, né? E aí, como o Daniel veio de Brasília, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o livro, sobre a minha trajetória, mas ele trabalhou mais essa questão dos 12, né? Então eu passo para você, Daniel. Fala isso. Por que os 12, Daniel? Não dá para falar de 12, Wendel, sem pensar nesse simbolismo que o 12 traz. E foi
Eu disse no início, nos bastidores, que não existia coincidência, mas de fato uma coincidência. Cada grupo que a gente participava, cada ação lá nos anos 80, nessa Osasco que está contada no livro, né? Curiosamente nós éramos 12, né? Tinha toda a galera envolvida, mas eram 12 na comunidade. Exatamente, grupo de juventude. Né? Jovens, meninas, né? E também, quando montamos o Cineclube Mazzaropi, que é a grande realização que nós fizemos, né? Está contado, é o cinema que aparece no subtítulo do livro, também. Quando nós nos demos conta, eram 12 também. Então, esse simbolismo acabou nos perseguindo, né, de maneira muito positiva, e a gente aproveitou ele para colocar no título, para dar justamente para ser um chamariz, para ser um marketing, mas ao mesmo tempo revelar essa verdade, né? Ao longo do livro, o leitor, que nós vamos convidar todo mundo para ler, né? Já tem um exemplar, vamos deixar uns exemplares aqui, aqui no estúdio, e vão descobrir como é que ele se transforma ao longo da história, esses 12, né, que vai ser multiplicado, né, Orlando? Na verdade, os 12 atingia 120, 1.200 pessoas nas projeções, mas na hora que a gente ia fazer... Quantos nós somos, né? Sempre ficava nos 12. Exato. Aqueles que organizavam, que estavam envolvidos no dia a dia lá das questões culturais do bairro, né, das ações ali no bairro, que faziam algumas... atividades juntas eram 12, basicamente. Mas vocês atendiam muito mais pessoas. 12. Isso. Mas vamos começar pelo início, né? Falei do porquê os 12, só para a gente poder entender como é que surgiu o nome. Mas, Orlando, você que foi morador lá do bairro, né? Por quanto tempo você morou no Jardim Conceição? Eu morei nos anos 80, morei muito tempo lá. Né? Agora estou morando em Novo Osasco, na região, mas até hoje eu sou convidado a participar de tudo que tem a ver com Conceição. Conta para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, o que é o Jardim Conceição, onde fica, como ele é organizado, para as pessoas que não conhecem, poder ter uma breve descrição do que é esse espaço. Então, o Jardim Conceição fica no extremo sul de Osasco, divisa com Cotia, divisa com São Paulo, próximo a Carapicuíba também, e é mais conhecido como Olaria do Nino, né? Quer dizer, hoje é com o Jardim Conceição, na época que ia lá Olaria do Nino. Então ele fica no extremo sul de Osasco, próximo a Raposo Tavares, né? Hoje é um bairro bem verticalizado. Na época que eu comecei a frequentar, ele era bem rural, né? Semi-rural, né? Hoje está cheio de prédios, né? Tá bem diferente do que era a realidade antiga. Então o Jardim Conceição fica aqui no extremo sul de Osasco, né? É um bairro formado por imigrantes. Por migrantes. Migrantes, isso. Migrantes, né? não. Migrantes. Migrantes nordestino, mineiro, paranaense tem muito também. Né? Inclusive as ruas lá, desde aquela época já homenagem aos migrantes, né? Rua Paranaense, Paraibana, Rua Mineira, Paulista, né? Até hoje existem essas ruas lá que caracterizam uma homenagem ao grande número de imigrantes. A gente cita isso no livro também. Tá. É um bairro periférico. Um bairro periférico. Bem no extremo sul lá. E, Daniel, como é que se deu... Como é que você foi parar lá no Conceição? Boa pergunta. Eu nunca morei no Conceição, né? Eu sempre morei no Osasco ali, Jardim Helena, né? Pertinho da escola Orlando Geríbola, que a gente viu... Morei ali, viu? Morei ali 10 anos. 10 anos? Então fomos quase vizinhos, mas eu acho que... Não sei se eu estava lá antes, né? Eu vi, né, o governador inaugurar a escola em 82, né? Eu comecei a fazer o fundamental lá. Eu cheguei lá em 2010. Tá, um pouquinho depois, mas as escolas são uma instituição muito importante para mim, né? Hoje eu sou professor, com certeza, graças a essa trajetória de ocupar as escolas nos finais de semana com as atividades que nós fazíamos, que está contada aqui no livro. Mas como é que eu cheguei no Jardim Conceição, né? Meu amigo que estudava no Novo Osasco também morava no Conceição. E a gente teve uma amizade muito grande e ele me convida, né? Naquela época a gente era animador da comunidade católica do bairro. Eu estava na paróquia que ficava no Osasco. Vocês eram da paróquia Nossa Senhora das Graças. Mas vocês eram da Pastoral da Juventude? Sim. Fizemos parte também. Isso, né, acabou nos unindo ainda mais. Então esse meu amigo que morava já no Conceição Olaria do Nino me convidou para ir para lá, né, dizendo que tinha uma agitação, uma galera lá, a gente queria aprender a tocar violão junto. Então foi isso, eu falei assim, eu vou para lá desde que você me ajude nas minhas atividades aqui no Novo Osasco. E assim foi anos, eu ia para a Olaria, mas ele subia também para o Novo Osasco. Essa foi uma troca muito boa. Esse que eu estou falando é o José Dalci, que vai estar nos ouvindo. E era uma igrejinha tão pequenininha, diferente da paróquia. A paróquia era uma igreja. A nossa igreja era uma capelinha. Era uma capelinha, exatamente. Então tinha mais de uma igreja dentro do bairro? Não, tinha o Cristo Redentor, mas era bem pequena. E tinha São João Batista, só que o João Batista era mais próximo ao Novo Osasco. Exato. Entendi. E tinha a paróquia que ficava no Novo Osasco. Eu frequentava a paróquia no Novo Osasco, perto de onde o Orlando mora hoje. Entendi. Eu caminhei bastante ali no bairro, tá? Opa. Porque eu
eu sou de Osasco, além de ter morado ali, ser seu vizinho, né? É. Na zona sul de Osasco, mas eu também frequentei bastante ali o Conceição, né? Alguns trabalhos que eu acabei realizando aí durante minha trajetória como jornalista. Mas é um bairro bastante peculiar, né? Porque em algum momento o poder público também não olhou muito para lá, né? Teve alguns momentos assim na história de Osasco que o bairro foi valorizado. Ali nos governos do Parro, Emídio, o Celso Giglo. Mas como é que foi essa trajetória, Orlando? Como é que o bairro foi desabrochando para a cidade, foi desabrochando, né? Vocês contam essa história no livro, como o bairro foi se expandindo? De certa forma, o livro vai de 80 a 1990, né? Então a gente conta a nossa realidade naquele momento. Quando eu comecei a ir para lá, como eu falei, era um bairro semi-rural, né? Eu morava no Novo Osasco, aí tem um primo que morava lá, que é o Noé, né? Que inclusive está lá até hoje, com uma feijoada, né? E então eu comecei frequentando através com a amizade, eu comecei a frequentar a Olaria do Nino. Então era um bairro bem semi-rural, né? O Novo Osasco era um pouco mais urbanizado, e aí foi quando eu comecei a participar da comunidade católica, né? Isso está narrado no livro. E aí eu fui observando aquela realidade, né? Era um bairro que não tinha nada mesmo de infraestrutura. Saneamento, luz, asfalto, não tinha nada, né? Vocês não tinham isso cultura, então? Não entendi. Ações culturais, só não, que a comunidade não existia nada, né? Não existia nada. Foi na igreja que a gente começou com as primeiras atividades culturais. Aí eu comecei a participar da igreja, e aí eu comecei a ser o coordenador do grupo de jovens, e comecei a trazer coisas, né, que eu conhecia. Na época eu conseguia ônibus gratuito da Aviação Osasco, aí comecei a fazer excursões, levava a molecada para o zoológico, horto florestal, né? Foi a primeira atividade que eu comecei fazendo no bairro. Depois, quermesses, né? Existia quermesses lá que os adultos faziam, nós fizemos a primeira quermesse dos jovens, né? Fomos inovando, criando novas formas de atrair a juventude. E nesse processo o bairro estava sendo urbanizado? Ainda não. Ainda não. Que foi na época do Guaçupiteri, quando eu comecei lá. Guaçupiteri, que era... Até eu lembro que teve o prefeito quase não ia lá, políticos quase não iam. Aí foi quando eu conheci a SAB do Conceição. Porque o pessoal do Sociedade Amigos de Bairro Jardim Conceição. O pessoal que era da igreja, naquela época tinha as comunidades eclesiais de base, então era um pessoal bem ativo, né? Tem um clube de mães, né? A Dona Maria da Paz, Jean Brian, que são profissionais históricos, João dos Santos. E aí eles participavam também da Sociedade Amigos do Bairro do Jardim Conceição. Aí eu comecei a participar também desse movimento. Foi quando... eu lembro até que um dia o Guaçupiteri veio no bairro, né? Era muito difícil o prefeito. Era mais fácil você ir lá na prefeitura do que o prefeito ia ao bairro. O Guaçupiteri apareceu lá e foi a primeira atividade política que eu participei, que foi lá cobrar ações, né, da prefeitura com o Guaçupiteri. Então era muito difícil o político aparecer no bairro. Aí cultura não tinha, né? Aí começamos a fazer teatro, né, mas de forma bem, né, precária, né, ainda. E, assim, uma forma de atrair a juventude. Isso até 1984. Futebol de salão também. Também envolveu o esporte. Porque através disso a gente começou o samba. Né? Porque eu sempre gostei do samba, né? Desde a juventude, então eu chegava no bairro cantando samba e tal, aí eu conseguia penetrar nos bares, fazer amizade, né, com a turma, as excursões. Aí fui tornando uma referência, né? E foi facilitar. Aí muitos jovens começaram a chegar. Começaram a ser atraídos por esse movimento que você estava ali. Isso, e era um bairro muito violento. Inclusive eu conhecia os caras muito perigosos na época, né, 40 anos atrás. Muitos se aproximavam, né? Muitos se aproximavam, dialogavam. Muitos queriam participar de grupos de extermínio, né? Isso tinha, né? Ali onde hoje é a Fundação Bradesco, ali era conhecido como o espaço onde, né, se matavam os jovens morriam, né? Só para contextualizar, né, nos anos 2000, metade dos anos 2000, a Fundação Bradesco se instalou uma escola no bairro, né? Isso. Que tá lá, que atende não só a comunidade, mas também toda a região. E Daniel, quando você ia para lá, né, saía lá que não estava tão longe, mas saía lá do Novo Osasco, ia para realizar as atividades junto aí com os 12, né? Você mais 11, né? Como que era essa relação com o bairro? Você chegava e falava, poxa, aqui nós precisamos desenvolver alguma ação. Falta tudo, mas a gente pode dar muito para que possa melhorar esse cotidiano. Como é que foi a sua chegada lá? Assim, eu sei que você foi atraído e tal, mas como é que você começou a colocar a mão na massa?
Sua pergunta é muito interessante, porque a gente está falando de... O Orlando era um pouquinho mais velho, mas a gente tinha... Estamos falando de jovem de 17, 18 anos, né? Então, todo esse contexto a gente reflete depois, agora que a gente está 40 anos depois, né? Na hora a gente só queria curtir, a gente só queria se divertir. Né? Como a minha turma lá no Novo Osasco não era lá essas coisas, então tinha o Orlando, tinha o Zé Dalci, a gente falou, eu vou para onde me chamam, né? Então fui lá com essa turma, né, que atraiu, e de alguma maneira outras pessoas também. Eu e o Orlando, por exemplo, veja que interessante, nós descemos Polaria, né? No livro tem essa referência, né? A gente diz, vamos descer Polaria, porque o Novo Osasco é um pouquinho mais alto, né? Porque lá me parece que havia essa efervescência, essa alguma coisa que a gente não consegue explicar direito, reunia a gente, né? Então não havia nada premeditado, a gente só queria fazer algo diferente, né? Quem não gostava de futebol, quem não gostava, né, de ficar perambulando pela rua, pensava em fazer algo diferente. E aí, uns ou outros tinham mais leitura, a gente pensou então, e talvez, por que não uma biblioteca comunitária, né? Por que não um show de música? E assim foram nascendo as iniciativas, né, Wendel? Assim, mas nada muito premeditado, uma vontade de fazer acontecer diferente do que já estava acontecendo, né? Como não tinha nada, né? A gente queria que... E a gente, por exemplo, você quer ver um cinema naquela época, você tinha que vir aqui para o centro, às vezes para São Paulo, né? O antigo Estoril, né? Que tinha o cinema, hoje não tem mais, lamentavelmente, a gente ia para São Paulo. Assim, é muito longe, tinha que viajar para ver um cinema, o que é uma tristeza, né? Então a gente falou, por que não fazer o cinema lá? E aí foi assim que nasceu as iniciativas. E me diz uma coisa, Daniel, vocês, pelo que eu estou aqui... A gente conversando, surge muito essa questão do cinema, do teatro, do samba. E aí no livro vocês contam, né, que vocês formaram um cineclube, né, o Cineclube Mazzaropi. Como é que foi levar o cinema lá para o bairro? Como é que foi a adesão? Aqui tem muito dentro do livro os cartazes que vocês mesmos produziam, chamando a população para poder assistir, participar do cineclube. Como é que foi esse processo? E tinha muita adesão, as pessoas iam lá curtir, assistir, como é que era essa... O Orlando foi o primeiro presidente do Cineclube Mazzaropi, ele que se articulou com a Secretaria de Cultura à época, né, na gestão Parro, e ele vai contar um pouquinho isso pra gente, começar isso. O Orlando vai começar contando isso. Então o Orlando que deu o pontapé no Cineclube. Diga, Orlando, como é que... Na realidade eu falei até 84, era o futebol de salão, teatro, então a gente procurava formas de atrair a juventude. E como o Daniel falou, a gente descia do Novo Osasco para a Olaria. Descia. E na Olaria era uma realidade diferente do Novo Osasco. Novo Osasco já era bem diferente, né? A realidade que a gente vivia lá... Foi mais urbanizado. Já era mais urbanizado, já era diferente. Na Olaria era tudo carente. Aí teve todo esse processo, né, de excursões. Aí, em 84 foi quando chegou essa geração dos 12, né? Aí que chegou essa geração dos 12. Aí eu dava aula de alfabetização de adultos na SAB do Conceição e dei também na SAB do Maria Tereza, que era no Sabanta. Hoje temos uma praça que chama Sabanta, que é a praça principal da Olaria do Nino, que era uma sociedade de bairro de Maria Tereza, que a Olaria do Nino é conhecida como Maria Tereza também, tinha vários nomes. Então, que Olaria mesmo, bairro não é, né? Não, Olaria era uma olaria que tinha lá, e aí todo mundo comprava na solaria lá os tijolos. Tinha lá, né, como referência. Como referência, migrantes, né, dificuldade de moradia e tal. E aí tinha um tal de Nino, né? E ficou conhecido como Olaria do Nino. Aí quando foram denominar a primeira linha de ônibus, coloca a Olaria do Nino, que era por isso que tem até hoje essa até linha, hoje tem essa 060, 180 Olaria do Nino. Existe uma linha também Jardim Tereza, que ninguém sabe onde é, mas Jardim Tereza é lá em cima no Conceição, porque ali em cima era conhecido como Jardim Tereza. Então eram vários bairros ali, né? Então a gente começamos a organizar o Cineclube, né, nessa época. E aí vem a pergunta, né? O Daniel deixou bem claro, não tinha nada de lazer. Né? Então, o que nós vamos fazer? E vocês faziam na igreja? Começou na igreja. Eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula de educação de adultos na SAB Conceição. Na época eu fui convidado para ser supervisor de educação de adultos. Acho que o Fiore, na época, esteve no bairro comigo. O Fiore era um dos supervisores. Tinha o Carlos Paraguai, que a gente estava falando sobre ele também. Toda essa turma estava envolvida naquele projeto da alfabetização de adultos. E o Fiore foi um dia no bairro lá, e eu dava aula no Tertuliano, que é uma escola que tem lá no Jardim Tereza, lá em cima, que faz parte do bairro. Aí o Fiore resolveu dar uma volta comigo no bairro, né? E descemos, né? Pelo bairro, aí cada lugar que eu passava, saía um, saía outro. Aí ele viu que era uma pessoa que tinha uma certa influência no bairro, né? E aí fui convidado para ser supervisor lá no CEPRO, que é a Educação de Adultos, e ali ele já tinha uma experiência de cinema, que era no Cinearte, que era o Glauber Rocha, tinha o Anésio Cabral, que era do Carlos Paraguai.
Aí eu, né, absorvi todas essas experiências e levei lá para o bairro. A princípio, né, Daniel, você lembra? Passavam os filmes do Chaplin, né? Eu tinha dificuldade de conseguir filmes. Mas... porque era tudo no videocassete. Não. Projetor já. Vocês estavam no Pegava projetor. emprestado da Secretaria de Cultura. 16 milímetros. Isso que é incrível. Vocês pegavam na prefeitura. Pegava na prefeitura emprestado. Porque como o pessoal lá, o Fiore, inclusive o Gessé, que hoje é presidente do sindicato, aí também fazia parte do movimento de cinema, então eles já tinham, assim, a experiência, então eles pegavam o projetor, a gente levava. E como é que vocês pegavam esse filme? Porque pegar um rolo... Aonde vocês... Isso eu posso contar. Conta. Isso eu posso Daniel, contar. Conta. Os primeiros filmes eram do Globo Repórter, né? A Globo tinha uma distribuição de filmes, né? Nesta época, na década de 80, né? Existia a Dinafilme, que existia também, e para o pessoal entender, né? Principalmente a juventude que está nos ouvindo, né? Eram latas de filmes, 16 milímetros. Exato, sim, ó, grandona. Exatamente. E a gente aprendeu a manipular isso num curso que a Secretaria de Cultura à época fez. Então, o Marcelo vai lembrar, o Marcelo Ramos, um dos 12, ele foi o nosso projecionista maior, ele fez o curso, aprendeu, ele gostava muito, né? Eu estava estudando técnica eletrônica, aliás, a Fundação Bradesco tem uma relação comigo, né? Hoje ela está lá no Conceição, mas antes era só aqui na Matriz, né? Na Cidade de Deus, né? Eu e o José Dalcício estudamos na Fundação, o meu curso era eletrônica, então eu ficava por conta minha, ligar o projetor, alimentar a energia lá, né? Por conta desse meu conhecimento técnico, né? Uma das coisas que eu fazia era isso. Mas o cinema era a coisa mais inusitada que a gente fez, né? E só foi possível por conta dessa parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, que nos E quem estava emprestava à frente da tela. Secretaria de Cultura nesse período? A época... Antes era o... Não, a Ana de Holanda veio depois. Ana de Holanda, que é a irmã do Chico Buarque. Perfeito. Então, mas como o João Subires, né, o José Cé, o Fiore já estavam dentro da cultura ali. Já tinha uma relação então, lá. foi através deles, depois a Ana Buarque. Ana Ana de Holanda veio e colaborou muito mais. Mas uma coisa importante foi os padres também, né? Sem dúvida. O padre abriu, você perguntou de onde a gente projetava. Começamos projetando dentro da igreja. Dentro da igreja. Depois fomos para as escolas. Fizemos projeções, na época, que atingiu mil jovens. Fizemos uma projeção no domingo no Ernesto, tem de Barros, que tinha 1000 jovens, né? Inclusive, então a gente começou a atingir, virou uma novidade na região. E além de vocês trazerem, né, esse equipamento, essa estrutura, povo, você que está nos assistindo, se você é jovem, tem menos de 30 anos, era muito complexo. Porque era um rolo. E esse era um rolo, imagina, não era qualquer... Tem uma foto, inclusive. Tem aqui a foto? Deixa eu achar aqui. Né? Mas era um rolo. No final do livro. No final do livro, né? Ah, tá aqui, ó. O Marcelo. Olha o projetor aqui, ó. Mostra aqui, ó. O projetor. Nessa foto tá a Eva, tá Orlando, tô eu ali no fundo e mais alguns dos 12 ali. Tá eu e o Daniel ali na foto, né? Exato. Eu no projetor e o Daniel. E aí, galera, é o seguinte, esse projetor aqui, tá vendo esse rolo aqui? Não é assim que a gente fazia uma cópia simples. Isso era muito difícil, caro, inclusive. E, né, por isso que teve a importância do poder público para poder ceder esses filmes para vocês. Não só isso, a faixa, a divulgação, tudo eles davam. Então. Eles davam pra gente. E aí, um projetor desse devia ser muito caro. Muito caro. Né? Muito caro, porque não era em qualquer lugar que se projetava e tal. E vocês levavam essa novidade, porque imagina o cinema chegar no bairro assim, né, nos anos 80, início dos anos 80. Novidade. Era muito novidade. Estado da vida que nós passamos, porque a realidade do bairro, né, um bairro carente. Então, quando passava o Estado da Vida, lotava, né? E aqui tem os cartazes. E vocês, além disso, vocês também produziam os cartazes. Eu também posso contar a história dos cartazes, né? Orlando aprendeu a fazer os cartazes juntamente com o Fiore também, que ajudou a fazer o primeiro cartaz. E se eu não me engano, o filme era Eles Não Usam Black Tie, um clássico com Jean Francisco Guarnieri e outros bambambãs do cinema daquela época, né? Falava justamente do movimento lá operário, né, metalúrgico, né? E muito, muito interessante. Agora, e depois disso, o Orlando tinha outros afazeres, ele me passa a técnica. Esse aqui é o Black Tie, né? Esse é o da inauguração que você está montando. Perdão, do outro lado. Esse aqui isso. Do outro lado é o primeiro foi cartaz. Pode ver a diferença, bem feito à mão, né, Dani? A gente foi aprimorando. Foi aprimorando. Cada um deles tem uma história, tem uma técnica que a gente usava. A gente usava não tinha também Word, nem programas de edição de texto, a gente fazia à mão mesmo, artesanal ainda, né? Você perguntou dos filmes, desculpa, Dani, interromper, mas a gente pegava de graça no Globo Repórter, né? Na Globo,
Mas depois a gente foi inovando também, conseguimos patrocínio. Lembra, Daniel? Os patrocínios. Com esse patrocínio a gente alugava alguns filmes, né? Porque eles não usam Black Tie, Gaijin, tinha que ser alugado. Sim. Quem tinha projetor na época, além da prefeitura, era o Sentinela, do Carlos Marques. Né? Aí nós começamos a integrar com os outros movimentos culturais que tinha na cidade. Vila dos Artistas. Né? A gente começou, o nosso cineclube foi interagindo com os demais movimentos. Tinha o Sentinela, tinha o Anésio Cabral, né? Grupo. Então a gente foi, né? E ó, assim, né? E tem muito cartaz, galera. Olha, tem muito cartaz. Eles guardaram. Tem um documento, tem uma pasta, né? Eu fiquei. A minha tarefa, dentre elas, era ser o guardião, né? Eu fazia os cartazes, eu guardava a matriz, guardava também as atas, que a Tânia fazia com muito esmero, nossa primeira secretária do Cineclube, o material de documentação que a Eva e as irmãs dela faziam com o maior carinho, pesquisando sobre o sinopse do filme, pra gente divulgar na hora, né? Então todo esse material foi guardado, tem várias pastas, e graças a ter guardado tudo isso, que eu e Orlando conseguimos organizar essa memória toda, que muita coisa se perdeu, né? Os colegas contam que dá para escrever mais 2 livros com o material que nós temos guardado desses anos todos que guardamos, viu, Wendel? Que bacana. E sábado vai estar lá no lançamento, né? Esse material vai estar... Eles vão estar lá? Vamos vocês vão fazer um lançamento. Vocês já fizeram o lançamento do livro no centro de Osasco. Fizemos na Escola de Artes. E agora, no próximo final de semana, né? No dia 29. 29, lá na Rua Paranense. A partir das 13 horas. Qual o número lá? 982, do lado da Drogaria Paraná. Do lado da Drogaria Paraná. É a filha do Valdomiro Prestes. O lançamento lá no bairro, né? Lá no bairro, isso. Tal. Vai ter alguma ação? Vai ter um samba? O samba não, mas vai ter a projeção do filme. O samba a gente vamos tentar, não sei se vai ser possível. É porque lá o espaço é pequeno. Porque o povo lá gosta de festa, viu? Gosta. Lá no Conceição, uma das coisas que talvez seja fruto do que vocês realizaram é deixar uma herança lá do que o povo gosta de festejar, gosta de se divertir. Eu já estive lá em algumas festas, tem um campo de futebol central que sempre tem algumas coisas lá. É um bairro o pessoal gosta bastante lá de diversão. Então, se puder lançar um livro com samba, né? Nada que é... Falando da inauguração, do lançamento do livro, aliás, né? O ano já vai fazer um ano, né? O livro, a gente... 18 de outubro, a gente fez o evento aqui no Espaço na Escola de Artes. E 7 de dezembro, estava completando um ano. 7 de dezembro de 2024, ano passado, nós lançamos lá no Sebinho, né? Um sebo carismático que tem pertinho da UNB lá em Brasília, né? Eu já estava por lá e nós organizamos esse lançamento. Então foram 2 lançamentos. Então fiz um lançamento em Brasília também. Fizemos um lançamento em Brasília. Lá nos 4 para lá, né? Lá no sebo da Cida, Cida Caldas, que nos acolheu lá no dia 7, e aqui a Escola de Artes, né? Então já foram vários eventos de lançamento. O Orlando está emplacando outros aqui esse ano. Que maravilha, porque isso é importante também, porque você sai daqui de Osasco e leva isso para outros espaços. Brasília, conhecer a cidade, conhecer o bairro, né? Porque vocês contam a história de um bairro. E isso é muito importante, porque, como eu estava conversando com vocês antes do programa, é importante falar da comunidade. Às vezes a gente fala do todo. É importante contar a história de Osasco. Mas a história de Osasco também é formada por comunidades. E comunidades não com a expressão estigmatizada de ser um espaço, né, violento. Não, comunidade de comuna, de um espaço onde todos se organizam, vivem coletivamente, organizam as coisas coletivamente. E é muito bonito o que vocês fizeram aqui. Fizeram um levantamento, né, fizeram um recorte histórico desse bairro tão pujante, tão, né, às vezes também tão esquecido pelo poder público ao longo dos anos, mas que é muito importante e discriminado também, né? Na formação da identidade da cidade, né? Discriminado, exato. É discriminado porque quando se fala da história de Osasco, tem uma música que chama Osasco Terra de Valor. Né? Eu recebi até a moção que eu conto a história falando de Antônio Agu nessa música. Quando se fala de Osasco, se fala muito dos imigrantes, italianos, espanhóis, armênios. Fala-se muito do centro, né? Tinha o Osasco em foto que só mostra a foto do centro. Antônio Agu. Mas Osasco tem história na periferia também. Né? Então, quando se fala de Jardim Conceição, que tinha aquele problema do funk, né? Daquela violência, aí todo mundo tem medo até, o Uber nem vai no Jardim Conceição. Mas a realidade não é essa. Não é. Tem uma história, tem um grupo de jovens lá, que foi a gente há 40 anos atrás, que ousou, né, fazer coisas novas para mudar a realidade do bairro, a vida das pessoas, né? Nós temos aqui o Daniel, professor. O Valdomiro, que está no livro, que a filha dele fez a capa, a Nath, ele é farmacêutico, o farmacêutico mais antigo do bairro. Fez parte desse grupo. Né? O Dalci, né,
empresário. Não assim, mas que você vê que são histórias, né, de vida que poderia ser como a dos outros, né? Que a gente viu falecer, que viu morrer, que viu ser morto, né? Mas a nossa história foi diferente. Influenciamos algumas pessoas também, né? Porque a gente também tinha essa preocupação em mudar a realidade das pessoas. Tanto que as famílias, na época, no grupo dos 12, as mães queriam que participasse com a gente, né? Porque sabia que ali era um caminho, né, mais alternativo para aquela realidade que eles viviam ali. Não, é maravilhoso. E assim, eu perguntei para vocês se vocês faziam alguns... se o livro faz alguns recortes ali, né? Conta uns causos e tal. Aí vocês me explicaram que é isso, né? Ele é escrito em primeira pessoa, você que narra essa história, né, Orlando? Isso. Você que narra essa história, mas depois vem depoimentos dos 12. Dos 12. Né? E aí vocês vêm contando a participação de vocês, como é no bairro, quais são as ideias, né? Aí tem alguns capítulos aqui que vocês, né? Eu falei aqui do Cineclube, aí depois tem livro, samba, tal... Cultura e Ação, e também tem o Trovão Azul. O que é o Trovão Azul? Conta aí pra gente, porque esse é mais um caos O Trovão Azul é tão importante que ele tá na capa do livro, né? Exatamente. Aí quem olha pergunta, acha que é a história de um Fusca, né? Assim, você diz que o projetor era grande, tinha tela para transportar, então se não fosse o Trovão Azul, a gente não conseguiria levar as coisas pro bairro. O Orlando vai contar que o Orlando era dono do Trovão Azul. Ah, o Orlando era o proprietário do Fusca Azul. Na verdade eu tive vários Fuscas, né? Mas o Trovão Azul foi o mais famoso, porque eu estava com ele na época do Cineclube. Então tinha aquela dificuldade, né? A cultura cedia os equipamentos, mas tem que buscar. Naquela época não tinha Uber, não tinha táxi, então quem tinha carro era eu, né? Que tinha mais disponibilidade. Então era o Trovão Azul que era o faz tudo, né? Já foi até ambulância, né? Porque o bairro tinha poucos carros. Então quando surgia alguma coisa... Tinha que colocar no Trovão Azul. Trovão Azul, né? E era o transporte. E por que Trovão Azul? Porque era um bairro cheio de carências, né? Não tinha asfalto, cheio de buracos, né? Então... não tinha mais escapamento, não tinha mais nada, né? Porque o escapamento ia embora, trocava o escapamento, ia embora de novo. Aquele Fuscão, tinha um buraco, Aquele Fuscão que aguentava tudo. Aguentava tudo. Aí tinha um buraco no assoalho, né? Porque ia pegando os morros e tudo. Aí ficava aquele barulho, né? E aí os meninos ficavam lá em cima, lá né, na realidade a olaria é lá embaixo, mas o Jardim Teresa é lá em cima, no alto, né? E a igreja ficava lá no alto. Então eles ficavam esperando, né? Chegar com os equipamentos e tal. E aí... quando escutava o barulho lá embaixo, na olaria do Nino, era o Trovão Azul chegando, né? Porque por conta do escapamento que não tinha, né? E aí vocês também falam do Trovão Azul, mas também tem um personagem invisível. Opa! Conta pra nós esse personagem invisível. Esse capítulo nasceu quase na finalização do livro, né? A gente me vinha à cabeça que estava faltando alguma coisa pra gente contar, né? A gente começa a passar os filmes e as quermesses e o teatro na igreja, vai para a Sociedade Amigos de Bairro, do Conceição, do Jardim Maria Teresa, né? Mas principalmente os diretores de escolas, os professores que nos conheciam, né? Abriam as escolas no final de semana para a gente usar. A gente passava na creche também, nas creches tinha uns banquinhos bem baixinhos, a gente usava a creche. Mas a escola pública daquele bairro, as escolas públicas que foram mais de uma, né? Então posso lembrar aquelas que eu estudei, você vai conhecer também, né? Armando Gabão, Tertuliano, né? Lá em cima no Novo Osasco a gente não chegou a participar com o Cineclube, mas no Quintino, onde eu e Dalci estudamos. Mas do lado do Quintino tem o Ernesto de Barros até hoje. A diretora abriu as portas do Ernesto 2 vezes pra gente. Na inauguração do Cineclube, em 86, depois no encontro cultural que nós fizemos um ano depois. Então, assim, essa personagem invisível é a escola, né? A escola que nos acolheu, a escola que nos inspira, a escola, né, onde a gente aprende as coisas, a ler e escrever, e a gente aprende a ser cidadão também. Eu acho que isso Orlando conta que isso influenciou muito a gente, né? Eva foi professora, eu sou professor, outros se inspiraram nessa escola. Orlando. E curiosamente, Orlando trabalhava com educação de jovens adultos. Hoje eu trabalho com educação de jovens adultos. Então, assim, não dá para tirar essa trajetória, né, das nossas vidas. Então, cada depoimento que você vai ouvir e ler, Wendel, e os seus telespectadores, os futuros leitores do livro, vão ver que a importância da escola para todos nós, né? Sempre que nos convidam para falar do livro, eu tenho que ter essa preocupação de não contar toda a história, deixar muito spoiler, né? A gente não pode contar tudo. Já contamos do Trovão Azul, já contei quem era a personagem invisível. Se a gente contar, a gente vai contar o livro inteiro. Não vou contar o livro, então vamos deixar um pouquinho para os leitores descobrirem essa história, né, que nós fomos protagonistas, mas outros tantos foram também e inspiram novas gerações, Wendel. E me diz uma coisa que eu quero... Como é que faz para chegar e ter acesso a esse livro? Então,
A gente conseguiu 300 exemplares, 1.000 exemplares, mas já está acabando, né? Porque estamos doando para as escolas. Então é contato comigo, né? No meu Instagram. Seu Instagram, né? Tá passando aí na tela. Isso. O Instagram do Orlando. Opa! E nós vamos disponibilizar mais para frente o digital, né? E fazer um livro áudio também. Né? Inclusive foi um compromisso, a contrapartida que a gente prometeu no Paulo Gustavo. Então vai ter Tem o estúdio da UIS aqui, viu? Se precisar para poder fazer o áudio, viu? Nós vamos deixar os exemplares aqui para você dar para os seus clientes, para os futuros entrevistados aqui. Vamos deixar aqui. Mas é no Instagram, né? E a gente vai divulgando, né? Os locais. Agora eu só queria ressaltar sobre o Cineclube Mazzaropi, né? Que na época a gente vinha de uma cultura dos anos 70, que tudo era americanizado, o cantor brasileiro... Exatamente, essa pergunta é boa. Por que Cine Mazzaropi? Não podemos deixar de passar isso. Então, o cantor, tudo era em inglês, né? Na época, o brasileiro tinha que gravar em inglês, a calça era ali. E aí nós viemos nos anos 80. E eu era fã do Mazzaropi, né? Meu pai me levava para assistir o Mazzaropi. Aí quando surgiu o nome do Cineclube, eu propus Mazzaropi. Na época o pessoal não queria, né? Não, esse caipira aí, eu falei, não, mas Mazzaropi porque é cultura brasileira. É cultura brasileira, então tem que contrapor. Aí ficou o Cineclube Mazzaropi. E hoje, quando se fala do Cineclube, ele fala muito, inclusive o Diogo, né, que faz o prefácio do livro, né, Daniel? Nossa, ele dá uma importância muito... O Diogo é de São Paulo lá, ele foi conselho nacional do Cineclube. Dá uma importância muito grande para o Cineclube Mazzaropi pela nossa história em Osasco. Tanto que está no livro Osasco, o Jeito de Ser, do Rubens Pugnatário e Ricardo Dias. Então, o Cineclube Mazzaropi é a maior referência. Mas do Cineclube Mazzaropi, nós avançamos para a oficina cultural, não foi? Isso. Foi quando a Ana de Holanda veio no encontro cultural, já não ficou só Cineclube, nós juntamos samba, Conta essa história que o Daniel... Eu fui o primeiro presidente, mas você foi o segundo. O Daniel foi o segundo presidente. Então vai lá, Daniel. Vamos lá. O Cineclube fez tanto sucesso, Wendel, que ele não comportava mais as iniciativas. Todo mundo queria fazer parte do Cineclube, né? E como eu disse, o 12 é um número simbólico, né? 12 eram diretores, presidente do Cineclube Mazzaropi, mas ficou um montão de gente de fora que também nos ajudava muito. Essas outras pessoas, por exemplo, principalmente o Gilmar e a turma em torno dele, o Gilmar Menezes, eles fundaram uma biblioteca comunitária, que era a Metamorfose. Né? Aí tinha um grupo de capoeira, tinha um grupo de teatro. Então eu falei assim, não dá mais para ser só Cineclube. Então a gente fez uma reunião e disse, olha, o Cineclube Mazzaropi, a partir de agora, com muita discussão, vai se chamar Oficina Cultural Alternativa. Um espaço de cultura múltiplo. Vai ter cinema, mas vai ter também biblioteca. Nós éramos ousados, né? Quando a gente é jovem, a gente quer fazer tudo. A gente quer mudar o mundo. Tem energia. Inclusive é o prefácio do livro. A gente põe a gente quer mudar o mundo que a gente não sabe até onde a gente pode ir. Então a gente, né, não sabe o que é impossível, a gente vai fazendo, né? É um pouco isso que está nessa epígrafe que nós escrevemos. Wendel, então é isso, a Oficina Cultural Alternativa, então é o Cineclube ampliado. Então, e aí nessa época já aparecia o videocassete, então não precisava transportar mais. Tinha transportação, uma coisa menor. O Trovão Azul ajudava, mas já dava para ir na locadora. Já era mais tranquilo. E a gente tinha mais oportunidade de divulgar outras coisas. Claro que quando a gente, né, expande, né, a gente perde um pouquinho o foco, que era só o cinema. E tinha que cuidar de mais coisas, foi mais difícil. Orlando vai para outros espaços, fazer outras coisas, e a gente toca a Oficina Cultural Alternativa até os anos 90, né, começo dos 90. Né, foi um desafio grande para nós. Tudo voluntário, né? Exatamente. Tudo voluntário. Exatamente. Né? Tudo a gente era estudante, trabalhador, e nas horas vagas... O que tinha até investia para poder... Exatamente. Inclusive tem uma história sobre isso, né? Muitas vezes a gente era convidado a passar filme na praça pública, então não podia ser só aquela caixinha, né? Então nós fizemos uma vaquinha grande, a gente chamou de pulo do som. A gente reuniu 6, 10 pessoas e cada um deu uma graninha, né? A gente comprou caixas, fomos na Santa Efigênia, compramos caixas enormes para quando a gente fosse passar filme em praça pública a gente pudesse usar. A gente emprestava um amplificador do sindicato, né, do partido político, e aí a gente fazia o filme. E assim, mutirão, cada um dava uma parte. Isso era muito interessante. Você falou de comunidade agora há pouco, né? Era assim, isso tudo feito em mutirão. O livro foi feito em muitas mãos, né? Não posso... O Orlando não é autor sozinho, eu não sou autor sozinho. Nós estamos aqui representando também os 12. E é um compromisso nosso de estar divulgando esse trabalho de mutirão, que eu acho que multiplica e modifica a realidade, juntos. É o trabalho coletivo, né? Quando se faz junto, o resultado tende a ser bom, né? Ser melhor. Quando é individualmente, fica só para aquilo, né? Pra além de ser mais difícil fazer tudo sozinho, né? É muito mais difícil.
Às vezes fazer coletivamente, você bate cabeça porque cada um tem ali uma vertente e tal. Mas quando as pessoas chegam num consenso, fica perfeito. Eu quero passar aqui só também, a gente falou sobre a produção do livro, mas dizer aqui que esse livro foi idealizado pelo Orlando, né? Tem aqui... foi organizado pela Ana Cláudia Dantas. Que é jornalista de Osasco, agora está morando em Bauru, mas é de Osasco. Então, tem a coordenação do Daniel, né, Monteiro e do Nivaldir Antônio. Né? Perfeito. Tem a produção e edição de texto do Daniel também e da Eva Pereira. A revisão da Silvana, que é... Silvana Pereira também? Uma grandíssima amiga, competente demais, professora de português, deu essa cara maravilhosa que o livro tem, no texto fluido, maravilhoso. Convido todo mundo para ler. E a capa da Natália Carvalho, que é... Natália Prestes, né? Carvalho Prestes, que é lá do bairro, né? Que é filha da... Dr. Valdomiro Prestes, farmacêutico lá do Garia Paraná. Essa capa aqui, ó. Vou colocar nessa câmera aqui, ó, que tá aqui atrás de mim, aqui, ó. Né, essa capa aqui, vamos ver se a gente consegue focar. Né, tem uma ilustração muito bem feita. Então, ela é publicitária, parabéns, né? Publicitária. Uhum. Tá muito bacana, muito bonito o livro, tá? E assim, o bairro tá pedindo para eu colocar aqui de novo, só para vocês darem uma olhadinha ao 12. Isso. É a capa da Natália. Parabéns, viu, Natália? E assim, tudo isso precisa de um apoio, né? Porque mesmo o trabalho que vocês realizam e tal, mas, rodar 1000 livros custa, né? Ainda mais hoje a impressão é cara. E aqui eu vejo que vocês fizeram através da Lei Paulo Gustavo, né? E do Ministério da Cultura, né? Que intermediou isso foi a Prefeitura de Osasco. Mas como que o poder público pode ajudar mais nisso? Como é que o poder público pode ajudar não só a divulgar, mas também a financiar mais exemplares desse material? A gente conseguiu isso aí através da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Acho que Osasco, né, é meio complicado. Numa cidade onde a biblioteca está fechada há 9 anos, né? No bairro do Olaria do Nino existe uma biblioteca, exatamente onde era a biblioteca. Há 40 anos atrás nós fundamos uma biblioteca, que é a Biblioteca Metamorfose, paralelo ao Cineclube. Hoje tem a biblioteca, a única biblioteca de Osasco que fica lá na Zona Sul, né? Então, assim, nessa atual condição, não sei se a gente consegue apoio. Então, o que a gente vai buscar é novos incentivos, igual a Lei Aldir Blanc, né? E quem sabe também conseguir a iniciativa privada, né? Para apoiar, porque eu acho, na minha visão, né, que é um livro importante, né, para a cidade, né, como é importante também para as futuras gerações, e tentar dessa forma, né, porque a primeira nós tivemos que tirar do bolso, né, que foi as 300 edições. Pretendemos continuar, como esse livro da Paulo Gustavo foi um incentivo, a gente está doando para as escolas, bibliotecas. Só não dá para doar para a Biblioteca de Osasco, né? Como você disse, 9 anos... Tive que doar lá para a Biblioteca do Olaria do Nino. Porque a Biblioteca Monteiro Lobato, os livros estão se deteriorando, que é isso, 9 anos que ia... Inclusive eu doei na Olaria do Nino, que é o nosso bairro do coração, né? Fui recebido, inclusive, lá na Olaria do Nino, né? Pelos gestores de lá, mas eu não consegui doar para a Biblioteca Monteiro Lobato, né? Que seria a principal, né? Vou doar, vai para onde, né? Dizem que está lá no Heitor Cinegar, sei lá onde é que está a biblioteca. Então não tem como doar agora. É lamentável que a gente não possa doar o livro, né? Espero que essa biblioteca volte a funcionar de novo. E respondendo, talvez, reforçando a pergunta do Wendel, assim, não dá para isentar o poder público de investir no que é básico, que, né, nos atingiu no passado, na cultura, né? A gente não pode... Né, tem que cuidar do asfalto, tem que cuidar do transporte, tem que cuidar da habitação, mas não pode renegar a cultura como artigo de luxo, né? A gente, como diz o Titã, a gente não quer só comida, a gente quer outras coisas também. O livro, né, é fruto desse trabalho, né? Retrata essa luta que nós fizemos lá no passado, pelo que era básico, né? Mas hoje a gente quer mais, né? E assim, de fato, né?
eu sou professor de filosofia, né? Eu tive o privilégio e a oportunidade de estar lá na Universidade de São Paulo. Nós fomos lá na biblioteca da Faculdade de Educação, doamos alguns exemplares lá para a Universidade de São Paulo, mas não conseguimos, né, fazer isso aqui em Osasco, que é uma tristeza. E a gente espera que isso reverta, né, Wendel? Que haja um movimento, né, aproveitando o seu programa aqui, né, que haja assim um movimento, assim, não digo uma revolta, mas uma reivindicação da população de Osasco que quer sim cultura, queremos museu para fazer exposição de arte, espaço de arte, queremos a biblioteca para atender a população de estudantes, né, e principalmente os cidadãos que querem frequentar, né, num país que lê tão pouco, né. A gente também quer convidar vocês para ler o livro, né, mas não pode esquecer que o espaço cultural, democrático, de leitura precisa existir para que haja incentivo à leitura, né, que é tão difícil isso, né, para a gente que está lidando com a educação. Não, perfeito, Daniel. Acho que você salientou bem, né? Não dá para viver só de saúde, meio ambiente, do asfalto, da infraestrutura, zeladoria, mas cultura também é parte importante para o desenvolvimento humano, né? E o que vocês trazem aqui, além de cultura, também é conhecimento e história, né? É guardar a história, porque isso aqui vai ficar registrado, né? Quem um dia, um pesquisador daqui a 10, 20, 30 anos quiser saber sobre Osasco, sobre um bairro de Osasco, está aqui, ó, registrado esse momento, esse recorte que vocês fizeram de 10 anos, né? Que vocês contam essa vivência lá no Conceição, né? Com a questão cultural que vocês levaram para o bairro. Então isso aqui é fundamental, esse registro histórico que vocês fazem para ficar guardado, porque o brasileiro tem um problema de memória. E o problema de memória não é por causa do brasileiro, é porque o poder público, os nossos governantes, eles não estão preocupados em guardar a nossa memória, né? Eles não têm uma preocupação em investir em guardar a nossa memória, né? Então isso acarreta de que as pessoas vão perdendo as coisas com o tempo. Porque é isso, né? A história oral, ela é boa, ela funciona, ela é importante, mas é isso, ela precisa ser transmitida. Quando você tem ela registrada, como é que vocês fizeram aqui, a tendência é ela permanecer viva por mais tempo. Eu volto a insistir na biblioteca, né? A gente tá denunciando aqui, né? Tô tornando mais público a nossa biblioteca que está interditada há tanto tempo. Eu trabalhei em São Paulo, na rede estadual, fui professor lá, numa escola durante 10 anos. E durante esses 10 anos, a biblioteca da escola, do colégio, veja você, Wendel, né? Também esteve fechada, porque não tinha um professor dedicado para cuidar da biblioteca. Como não tem um professor, não pode abrir. Então tinha uma biblioteca com livros, mas ninguém podia retirar. É uma tristeza, né? Só para não ficar na nossa realidade local aqui, né? Me parece que é crônico esse descaso com a biblioteca, com o livro, né? E aí depois não dá para reclamar porque o brasileiro, o osasquense, né? O leitor paulista, o cidadão paulista não lê. Ora, precisa ter livro disponível, né? E assim, existe uma polêmica no mercado editorial, né? Que o livro é muito caro, e é caro mesmo, né? Por conta de várias coisas, mas por conta disso mesmo deveria ter mais espaços públicos, né, onde se possa ter livre acesso para o cidadão poder retirar, como acontece no Centro Cultural Vergueiro e em outras bibliotecas lá em São Paulo. Daniel, talvez não seja um bom exemplo, mas eu sou fruto, né? O meu conhecimento é fruto da biblioteca Monteiro Lobato de Osasco. Todos nós. Foi ali o primeiro livro que eu peguei para ler na escola. O professor falou, nós vamos ler tal livro, vamos fazer uma pesquisa, né? Eu fui lá e escolhi. Eu peguei um livro. Eu falo com as pessoas assim, eu li um livro do Bernardo Guimarães, né? Chamado O Ermitão do Muquem. Aí a galera falou, que livro é esse do Bernardo Guimarães? Foi o primeiro livro que eu peguei para ler na Biblioteca Monteiro Lobato. O primeiro livro a gente nunca esquece. Não esqueço. E o Bernardo Guimarães é o autor de Escrava Isaura, que virou novela e tudo mais. Mas ele é autor de vários livros, né? Ali de um momento indigenista e tal. E aí, foi o que me incentivou a leitura. Aí depois a professora foi dando um livro e aquilo virou um hábito, né? Vocês que estão aqui no nosso estúdio, na nossa empresa, puderam perceber que tem um monte de livro espalhado aqui pelo espaço. Por quê? Porque é a minha formação, ou seja, a biblioteca me ajudou a conhecer, a sair da minha bolha, porque quando você lê, você viaja o mundo, você viaja para outras realidades, você também
viaja para ficção, né? Viaja para um monte de lugar e você acaba saindo da sua bolha. E o que vocês fazem aqui também é isso, traz para outras pessoas que estão em outras localidades conhecer um pouco de um bairro de Osasco, que é um bairro muito importante, que é um bairro de imigrantes, que tem gente de tudo quanto é lugar desse nosso Brasil, né? E aí eu quero emendar, dizer para você o seguinte, para a gente poder fechar. Eu sei que o Daniel está lá em Brasília, mas o Orlando está lá sempre, está aqui em Osasco, viaja pelos bairros da cidade, né, caminha pelos bairros da cidade. E como é que está o Conceição hoje, na sua avaliação? Como é que você vê? E aí o Daniel também, que deve vir aqui de vez em quando, mas também deve ter notícias lá do bairro, pessoas que conhecem. Como é que está o Conceição hoje? Então, o Conceição teve a época dos anos 80, né? Depois, há uns 10 anos atrás, tinha aquela questão do funk, né? Que, inclusive, chegava no Novo Natal, ninguém dormia, porque era a noite toda, tal, saíam as reportagens. E era um bairro, né, extremamente violento. Hoje está um pouco melhor nessa parte, né? Como eu falei, está bem verticalizado, muitos prédios, né? Tem a Fundação Bradesco também, que trouxe uma nova dinâmica ali para o bairro. Eu tive recentemente na escola do Gaban, né? Do Gaban. E o Gaban, há 20 anos atrás, era uma das escolas que até o SPTV foi lá, de tão violento que era. O professor Rodrigues, que também participa do livro aí, José Alves, fez um trabalho com a fanfarra do Gaban, mudou um pouco a realidade. Há uns 10 anos teve uma chacina também lá. Teve a chacina. Né? Aí tem o pessoal lá, tem as lideranças lá, que a maioria das lideranças estão mais preocupadas com a próxima eleição. Né? Mas existem algumas lideranças lá, tem o Júlio Militante, o Jair Oitavo, tem o DJ Santu, um pessoal que tem uma penetração forte no bairro também, e tem essas lideranças. Então eu acredito que hoje o Conceição ele está um pouco melhor em termos que já foi no passado, né? Mas ainda falta muita coisa, né? Infelizmente, quando se fala de cultura, se faz muito evento, né? Mas não faz nada, um trabalho assim como a gente fazia, por exemplo, no ano passado, que é tentar fazer uma coisa mais de transformação mesmo. Né? Existe a Associação Camila, que é a Gilma, né? Isso, a Gilma. A Gilma. E hoje o Gilmar, que é personagem do livro também, o Gilmar Menezes, a família dele faz parte do livro, trabalha na Associação Camila. Né? Então ali eles fazem um trabalho um pouco mais sério também. Né? Agora é um bairro, né, que tem muita linha de ônibus, né, tem boa infraestrutura, mas falta, né, uma coisa mais... A Associação Camila ela está no Conceição. A Associação Camila está lá no Conceição, perto do campo. Pertinho da Fundação Brasileira. Porque inclusive tem o Céu Camila. Céu Camila. O Céu Camila foi o Lapas que inaugurou, né? Acho que foi da gestão do Emídio. Que é um centro de atividades culturais, esportivas. Então, foi no projeto lá do orçamento participativo, do Emídio e tal. Aí o Lapas inaugurou. E aí a Gilma conseguiu, na época, que colocasse o nome em homenagem à Camila. Ficou Céu Camila. Então existe o Céu Camila e existe a Associação Camila. Também, o Céu está próximo. Está próximo, pertence à região do Conceição. Pertence a Conceição. Jardim 1º de Maio. Jardim 1º de Maio, está ali na divisa entre os dois bairros. Então ali tem muitas atividades culturais, né? Mas poderia ser melhor, né? Poderia ter umas atividades. A gente fez, inclusive, uma projeção do... tem o documentário nosso. Nós fizemos a projeção do documentário. É verdade. Fala um pouco desse documentário que vocês têm. Nós vamos passar ele no sábado lá. Então, esse documentário são dois. É o Conquista da Moradia. Sim, nós não falamos do Sem Terra, Sem Terra, né, da ocupação. Tem um documentário que fala da ocupação ali do Conceição em 87 e o outro do Cineclube, que foram as coisas que aconteceram no bairro nos anos 80. Então, nós passamos o documentário lá no Camila, né? E o documentário é o que está no livro. Assim, não está no YouTube ainda, porque vocês estão fazendo cineclubes, né? Para poder levando e apresentando esse documentário. Isso, a gente passou esse documentário em 2012, né, Daniel? 2012, passamos aqui no Centro de Informação. O Luciano Luber era o secretário de Cultura, e nós passamos, ele tinha o Cine Debate na época, né? E nós passamos no Centro de Informação ali, o documentário. Então a gente, de lá para cá, o pessoal, mas você não pôs no YouTube? Não, porque a gente é cineclube, a gente tem uma história de cineclube, então a gente quer ver o povo assistindo, fazendo debate, né? Então não colocamos ainda no YouTube, mas tem esse documentário que retrata, né? É tudo que está no livro também, né, Daniel? Isso. Eu queria pegar o gancho ainda da questão de como é que está o bairro hoje, né? Infelizmente a gente vê que muita coisa que a gente lutava no passado ainda persiste, né? O bairro aumentou, então precisa de mais equipamentos culturais, precisa de, claro, melhorou a infraestrutura,
tem mais gente, precisa, né, de mais biblioteca, né? Precisa ter mais acesso à cultura, né? E essa diferença de entretenimento e cultura, né? Não é só ir lá fazer um show e depois fazer um show só daqui a 6 meses, né? A gente precisa ser uma coisa mais contínua, permanente, né? E principalmente de articulação com as escolas, né? Que estão lá já há muito tempo, né? Sempre estiveram lá, né? Esse diálogo comunidade-escola, eu acho que é fundamental para o bairro crescer, tanto enquanto infraestrutura, quanto enquanto cultura, né? E articulação. O poder público precisa ocupar o território, né? Precisa estar lá. E cuidar, né, Wender? Cuidar, Então, quando o poder público ocupa o território, ele começa a levar políticas públicas, né? E aí você tá lá e políticas públicas tendem a melhorar o espaço. Perfeito. Claro que muita coisa foi feita, não dá para negar que os anos passaram, né? Algumas coisas foram feitas. Mas o grande gargalo é que é um processo cíclico. Vem governo, faz muito. Aí vem outro governo, não faz nada. Aí vem outro governo. E aí o bairro não tem aquela coisa permanente, né? Porque você precisa ter uma ação permanente. E eu quero encerrar com o que você falou, Orlando, que a gente não pode deixar de esquecer, porque o Conceição é um bairro de luta, né? Porque as pessoas foram lá, já existia lá algumas pessoas que ocupavam, mas lá foi uma ocupação de luta, né? Os trabalhadores foram lá e falaram, não, aqui é um espaço que a gente precisa construir moradia popular. E aí houve vários movimentos populares que ocuparam aquele espaço e puderam transformar o bairro no que é hoje. Eu não tenho uma ideia, mas deve morar ali em torno de umas 100 mil pessoas. Ele é o bairro mais populoso de Osasco atualmente. Uhum. Então, sobre a ocupação, na década de 80, na década de 70, a realidade do povo era comprar um terreninho, pagar em 20 anos, né? E no caso da minha mãe, muitas mães nossas, e aí fazer os mutirões de família para construir, nos anos 70. Nos anos 80, a realidade já era outra, né? Aluguel difícil, inflação, né? Precariedade dos governos, e o povo não tinha opção. Né? A ocupação que teve aqui no Conceição não aconteceu só no Conceição, começou no Jardim Aliança, teve Diadema, inclusive no documentário do Conquista da Moradia mostra isso, que foi um movimento que aconteceu, porque não tinha como, né? Então o pessoal fala invasão, não era invasão, era ocupação. Porque existia áreas vazias, o povo não tinha, então o povo se organizava, principalmente através da organização na igreja, né? Que é progressista na época, era comunidade de base, e aí aconteceu essa ocupação em 87. Né? Então, antes da ocupação, que está narrado no livro, é a história do Conceição, do Olaria do Nino, antes dessa ocupação. Porque essa ocupação mudou toda a dinâmica do local. Né? Então já tinha um povo ali que... A gente, né, Daniel? A gente veio com a cultura. O pessoal da SAB Conceição já vinha com as reivindicações. Primeira linha de ônibus, né, várias linhas de ônibus, primeira linha para Lapa, para Pinheiros, iluminação, foi tudo da forma que eu citei anteriormente. Tinha que vir aqui na prefeitura, falar com o prefeito, era um pessoal dinâmico, um pessoal que não se cansava. Né? E aí, em 87, houve essa ocupação, né, que foi organizada aí por várias lideranças políticas, a comunidade eclesiástica de base, e a gente participou desse processo, né, Daniel? A gente contribuiu também, né, e graças a isso muita gente conquistou moradia lá. Poxa, que bacana, né? E assim, o pessoal do Conceição que está nos assistindo, aquele abraço, tá? Gosto muito do bairro, como eu disse, eu já fui muito lá, participei de muita atividade. Olha, que papo agradável. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Conecta 8, para poder a gente falar um pouco sobre, né, às vezes a gente fala de coisas macro, mas é importante a gente falar também lá do micro, lá daquela localidade, daquela história. E eu fico muito satisfeito de vocês terem vindo aqui, poder compartilhar um pouco da trajetória e história de vocês e desse livro maravilhoso, Os Dozes de Osasco. Entra ali nas redes sociais do Orlando e procura, que ele vai mandar para você e tal. Não está vendendo, né? Vocês não vendem, eu vendem. Não, os primeiros exemplares a gente pede uma contribuição para poder, né, até custo tudo, mas a maioria é para as escolas que a gente está doando. Tá bem legal, tem muitas ilustrações aqui dos cartazes, né, das cartas, de tudo que eles proporcionaram durante esses 10 anos. E Daniel, muito obrigado, viu? Eu sei que você veio lá de Brasília, professor de filosofia. Eu sei que não está fácil, não só para os professores, mas professor de filosofia, sociologia. Então, vou te falar, viu? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo do estado está acabando com essas matérias e é triste ver porque essas matérias ajudam a pensar. Eu
vou dizer para você, eu sou formado em jornalismo, mas a minha vontade era ser sociólogo. É que eu acabei não conseguindo passar no vestibular e acabei entrando no jornalismo e me encontrei no jornalismo. Mas quem me conduziu a isso foi um professor de sociologia. Então eu tenho um extremo respeito e carinho pelos meus professores de filosofia e de sociologia, e eu espero que os seus alunos também tenham e possam reconhecer o papel dessa formação no desenvolvimento das pessoas. E muito obrigado pela presença, viu? A gente que agradece o convite, é um prazer encontrar Rolando, você com essa simpatia toda e a sua hospitalidade aqui no estúdio Conecta 8. E assim, agradeço as suas palavras, de fato, né? Não é de hoje, né, que os professores de filosofia e sociologia são renegados, né? No passado eles foram perseguidos, né? No período autoritário, e sempre que o negócio aperta, é com eles que eles são os primeiros a ser expulsos, né? Deve ter uma boa razão, né? A filosofia e a sociologia ensina as pessoas a pensar, e quando a gente pensa, a gente se liberta de muitos preconceitos, a gente se liberta, né, das nossas verdades sólidas e passa a ter o conhecimento, a cabeça mais aberta, né? Era um pouquinho o que a gente quis fazer com o Cine Clube, e é um pouquinho o que cada um de nós tenta fazer até hoje, né? Eu ensinando filosofia, o Orlando continua na animação cultural, e assim, e a gente agradece demais o seu convite e ter essa oportunidade de contar essas histórias e poder ampliar, né? Sempre o conhecimento através desse podcast, através dos vídeos, né? E outros instrumentos que nós temos. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço, viu? Orlando, muito obrigado, né? A gente se encontrou numa atividade, você falou, poxa, eu lancei um livro e tal. Na hora, já falei aqui com a equipe que produz o programa para que a gente pudesse bater um papo. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, inclusive esse livro aqui, você está recebendo agora, né? A gente autografou aqui, ó. Esse tem o privilégio de ter o Daniel aqui. Exatamente. Se você for sábado, você pega a assinatura dos demais, né? Ah, claro. E o programa que você falou que conecta ideias, né? E aqui você está conectando com realidades de 40 anos atrás, né? Exatamente. E é isso, né? Eu que agradeço, né, por ter essa oportunidade. Estou bastante emocionado de estar aqui, né? E receba, né, Daniel? Agora oficialmente. Oficialmente os 12 de Osasco. Para você divulgar no seu programa. Esse aqui já tem lugar aqui guardado bem aqui para nós. Eu vou ler, né? Não tive oportunidade de ler ainda, porque é isso. Eu fiquei sabendo do livro no sábado, né? Eu não tive acesso a ele. Você falou, não, eu vou levar lá no programa. Mas eu vou ler e eu gosto muito da história de Osasco, né? Eu sou osasquense. As pessoas perguntam por que minha empresa é em Osasco? Por que eu não fui para São Paulo ainda e tudo? Não, porque eu tenho um laço, uma raiz aqui. Minha família está aqui, o meu trabalho está aqui, foi aqui onde eu me formei. E eu não consigo... A minha casa está aqui. Hoje eu moro na Vila Madalena, mas meu apartamento está aqui. Então eu tenho um laço com a cidade muito grande. Então, para mim, é sempre importante e bom ouvir um pouco mais sobre a história do município que eu nasci e que eu amo, né? Então... E você morou na região, morou lá no... E morei lá pertinho, né? Morei ali, fui vizinho ali do Daniel, então é isso. Osasco está nos nossos corações. E muito obrigado pela presença de vocês, pela história que vocês nos contaram. É isso, pessoal. Esse foi mais um Conecta 8, né? Sempre recebendo histórias bacanas, que, como diz aqui o Orlando, conecta ideias, né? E conecta pessoas. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, também lá no sininho, né? Clicar no sininho, também convidar as pessoas para poder curtir o nosso canal, acompanhar nosso canal, que tem sempre uma história bacana para a gente poder contar aqui nesse espaço. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo programa. Valeu, um abraço.